Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, no capítulo 3º, Retorno da Vida Corporal à Vida Material. Vamos entrar no item agora, Separação da Alma e do Corpo, e vamos estudar as questões 154, 155 e 155A. Como tem uma explicaçãozinha de Kardec um pouco mais longa, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo também, tá? Estamos usando para o estudo o nosso livro da tradução da editora M. Vamos lá então. Separação da alma e do corpo. Questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, no momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que se experimentam algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Explicação de Kardec. A morte natural, a que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Tá, então a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Morrer dói? Não. Se percebe? Na maioria das vezes, não. A maioria das pessoas não percebe que desencarnou. Segundo falas do próprio Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, a grande maioria das pessoas, e esse por grande maioria entenda-se mais de 90% das pessoas, desencarnam sem perceber. Nem se dão conta que desencarnaram. Isso não é tão ruim quanto se pensa, mas também não é bom. Né? Também não é bom. Uma grande quantidade de casos que acontece é a pessoa volta para casa e fica indignada que ninguém conversa com ele, pessoas sentam no lugar que ele está, por cima dele, ele tem que sair, uma falta de respeito, e sentem essa situação. Esses são os chamados terra-terra, que ficaram aqui na crosta terrestre, não foram para umbral. Umbral não é um local circunscrito, ou seja, não atingiram a dimensão do umbral, né? Para estarem no umbral, então estão aqui como se estivessem vivos ainda, andando para... Bom, vivos estão, né? Como se o corpo estivesse vivo, andando para lá e para cá, numa situação complicada. Complicada. Não é tão ruim quanto você imediatamente ir para um vale do suicida, por exemplo, ir por um umbral nebuloso, num umbral denso, no umbral cavernoso, enfim, né? Então, o que nós temos que entender é que, felizmente ou infelizmente, existe essa grande ignorância, essa falta de conhecimento das pessoas estarem desencarnadas. Mas o ponto é que não dói. E isso vale também para o animal. Tá? Frequentemente, os sofrimentos que se experimentam, algumas vezes no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio, sai do corpo, acabou isso aqui. Né? 155. Como se dá a separação da alma e do corpo? Resposta: uma vez que os laços que a retinham são rompidos, ela se desprende. Questão 155A. A separação se dá instantaneamente por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Kardec quer saber. E é importante, porque hoje a gente sabe graças à curiosidade dele, graças a esse trabalho fenomenal que ele fez. Resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo que é subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem. Dessa forma, o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendem. Eles se desatam, não se rompem. Isso é importante até para a gente ficar tranquilo que ninguém vai sair do corpo durante o sono do corpo físico e vão romper o meu laço, vão arrebentar o laço, os fios que me ligam ao corpo e eu morro. Não, isso não vai acontecer, porque os laços eles se desatam, não se rompem e normalmente são espíritos superiores que vêm fazer o desligamento do fio principal, vamos dizer assim, né? Tem uma explicação de Kardec aqui, depois a gente vai esmiuçar esse assunto. Durante a vida, o espírito está unido ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é a destruição apenas do corpo, e não desse segundo envoltório, o perispírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova
que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente, com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em alguns é bem rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo da libertação, algumas horas depois. Mas em outros, sobretudo aqueles cuja vida toda foi exageradamente material e sensual, o desprendimento é muito mais lento e algumas vezes pode durar dias, semanas e até meses. O que não implica que haja nos corpos a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade que o espírito e o corpo, que se deve sempre à importância que o espírito deu à matéria durante a vida. De fato, é racional conceber que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais ele sofrerá para separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam um início de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Este é o resultado de estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, pois o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Mostra-se em alguns casos de suicidas. Tá, então vamos lá. Lembra que a gente falou em outros vídeos, você que acompanha o canal? Em outros vídeos nós temos falado e exemplificado a situação do fluido vital. Quando há o grupo aproximado de 100 células-tronco, o meu perispírito, o meu envoltório semimaterial, o meu perispírito, aquele cabo prateado, outros falam prateado com roxo, enfim, que tem nessa região aqui do perispírito, é colado, costurado, grudado, o termo que se queira usar, naquele grupo de 100 células-tronco. Qual é a cola, vamos usar esse termo, vai, entre aspas, qual é a cola que gruda o meu perispírito naquele meu corpo, naquilo que vai ser meu corpo? Fluido vital, que tem ali a quantidade suficiente para eu vencer as minhas provas e expiações. Então vamos imaginar, eu estou com 52 anos e eu tenho, para cumprir o meu planejamento encarnatório, eu nasci com 60 anos de fluido vital. Se eu tenho uma vida reta, legal e sempre estou repondo com passes, com caridade, com benevolência, enfim, com ato sexual com amor, e eu estou repondo esse fluido vital, beleza, eu tenho mais 8 anos de vida tranquilamente aqui, que o meu fluido vital está em ordem, certo? Aí eu cometo suicídio, com 52. Tenho mais 8 anos de fluido vital ali ainda. O meu corpo não deixa eu sair. Por mais que ele não tenha vida, não deixa eu sair de perto. Eu continuo encarnado, embora não tenha mais vida no corpo, eu continuo preso ao corpo porque tem fluido vital me segurando ali. Daí as terríveis narrativas, infelizmente, de problemas sérios de suicidas que acabam ficando presos ao corpo. É diferente, por exemplo, do suicida que gasta fluido vital. Então eu tenho 52 anos, teria mais 8 anos nesse exemplo que eu estou dando, teria mais 8 anos de fluido vital. Mas eu bebo bebida alcoólica, eu fumo, eu como desregradamente, eu tenho uma vida terrível que não dou o descanso devido, quero curtir a vida e vou gastando mais fluido vital. E aí eu morro com 52 anos. Mas não foi suicídio direto. Não foi suicídio direto. Foi suicídio indireto. Por que suicídio indireto? Porque eu gastei mais fluido vital do que eu tinha. Então eu deveria viver até os 60 anos, desencarnei com 52 porque gastei mais fluido vital do que eu deveria gastar. Tipo um carro desregulado que gasta mais combustível, é mais ou menos a mesma situação. E aí eu gastei mais fluido vital. Vou ficar preso no corpo? Não vou ficar preso no corpo porque não tem fluido vital para me prender no corpo. Esse é o ponto. Não tem fluido vital para me prender o corpo. Então eu não vou ficar necessariamente preso ao corpo. Mas sou um suicida, involuntário, mas sou. Dependendo do meu grau de comprometimento mental e da culpa que isso vai se abater em mim, eu posso até ser levado pela minha própria consciência ao vale dos suicidas, porque sou um suicida. Percebe? Eu gastei o fluido vital além do que eu podia gastar, né, a ponto da minha vida se tornar mais curta.
É isso que a gente não entende às vezes de suicídio involuntário e não entende por que não fica preso ao corpo. Não tem fluido vital. É mais fácil um materialista convicto ficar preso, mesmo sem ter fluido vital, ficar preso no cadáver porque não aceita vida após a morte, porque acha que não existe, porque está extremamente revoltado porque estão pegando as coisas dele. Então é mais, e ele não, onde já se viu, ele está morrendo, enfim, com tudo que ele tem aqui na Terra, que é dele, essa situação de posse, de minha mulher, meus filhos, meus bens, sabe, essa coisa de posse. É muito mais fácil esse ficar preso ao corpo porque ele acha que ele é o corpo e sentir tudo aquilo que está acontecendo com o corpo, inclusive a decomposição. É mais fácil esse ficar preso no corpo do que o suicídio involuntário. Porém, no entanto, contudo, todavia, esse materialista, quando ele se dá conta da realidade, esse fio que o prende, que é da sua própria mente, se desfaz e ele sai de perto do cadáver. E aí vai descobrir que as coisas ficaram aqui, que o caixão não tem gaveta, vai ser um sofrimento, etc, etc. Tudo aquilo que acontece com o materialista. No caso do suicídio involuntário, tem todo um desdobramento muito mais grave do que o materialista convicto, porém ele não fica preso no corpo. O suicídio involuntário pode, de repente, ser projetado pela própria mente, porque não há um julgamento, ninguém que me direciona, não há um juiz, um júri, um carrasco que vai me jogar lá no Vale dos Suicidas. Eu entro nessa faixa vibratória que é o Vale dos Suicidas e não importa onde eu esteja, me sinto no Vale dos Suicidas. Isso pode acontecer com suicídio involuntário também. Perceberam a diferença? Então, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Eu não sofro para morrer. Não sofro para morrer. Não, eu não vou sentir a dor, não existe uma dor da morte. Meu corpo sofre uma situação qualquer, extinguiu-se a vida ali, eu saio do corpo e esse deslocamento eu não sinto absolutamente nada. O meu corpo morreu, eu estou imediatamente liberto dele? Não. Depende do grau de evolução. Pelo grau de evolução, quanto mais evoluído eu me encontro, mais desmaterializado eu estou. O que isso significa? Eu não dou tanta importância para as coisas da matéria. O ciumento, por exemplo, é materialista, o invejoso é materialista. São coisas distintas e são materialistas, ambos são materialistas, não é? Então, a partir do momento que eu começo a me libertar dessas coisas, entender que mais importante é o que é real, que é o plano espiritual, do que o plano físico, que é transitório, que eu começo a entender que o plano espiritual, de onde eu vim e para onde eu vou voltar, lá que é a verdadeira vida, lá que é a eternidade, aqui é só transitório. Quando eu começo a entender tudo isso, não só daqui dos lábios, mas aqui dentro do coração, eu já não tenho mais tanta coisa que me prenda aqui na Terra. É essa a situação. Quanto mais eu tenho coisas que ainda me prendem na Terra, maiores são as chances de eu ficar preso ao corpo após a morte do corpo físico. Quanto menos coisas eu tenho que me prendem à Terra, mais liberto eu estou da matéria, que são sinônimos. Então, quando meu corpo morre, eu simplesmente vou procurar alguém que veio me buscar. Certo? É essa a diferença. Desencarno hoje, meu corpo morre agora. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo aqui, meu corpo morre. Tá. Quais são meus assuntos pendentes? Eu não vou deixar minha esposa, eu não vou deixar meus filhos, eu não vou deixar meu carro, não vou deixar minha casa, não vou deixar minhas coisas. Isso aqui é meu, isso é meu, e agora? Era tudo meu e eu não vou ter mais. Eu estou preso. A possibilidade de eu ficar preso no corpo é muito grande. Certo? Independentemente da quantidade de fluido vital que tem lá. Desencarnei agora. Meu corpo desencarna, morre nesse momento e eu desencarno. Eu saio do corpo. Vamos lá, mais uma etapa cumprida, graças a Deus. Senhor Jesus, querido Mestre, puder me ajudar, gostaria muito de ver quem veio me receber. E assim que eu estiver bem, se o Senhor puder me dar a chance de vir ajudar de alguma forma a minha esposa, meus filhos, agradeço muito. Pai nosso que estás no céu, enfim, vou elevar o pensamento o máximo que eu puder para ser resgatado. Estou preocupado com para frente.
o que vem para frente. O materialista, preocupado com o que ele deixou. Quem já é mais espiritualizado, preocupado com a frente. Né? Uma pessoa que realmente ama a esposa, que realmente ama os filhos, ele está preocupado em o quanto antes chegar na colônia espiritual, o quanto antes fazer a sua análise de consciência, o quanto antes preparar-se psicologicamente e espiritualmente para vir ajudá-los. Isso é amor, amor desprendido. Agora, aquilo que a gente chama de amor, que na realidade é uma sensação de posse, de meu, de eu possuo, que a esposa é minha, os filhos são meus, as coisas são minhas, essa coisa de pertencimento, aí fica difícil. Há casos, por exemplo, de espíritos que a gente lê na literatura doutrinária espírita, trazida por grandes vultos como Chico Xavier e Emmanuel e André Luiz, que a gente vê, por exemplo, que há espíritos que no momento da sua desencarnação, Caibar Schutter também traz muita informação brilhante nesse sentido, que é um espírito nobilíssimo, e há espíritos, por exemplo, que tinha fios ligados dele na carteira. Na carteira. Na casa. Na cama. No relógio. Um monte de fios. E ele olhava assim, ele não entendia por que ele tinha aqueles fios ligados naquilo que ele gostava tanto, que era tão importante para ele. Mais importante do que as pessoas, do que a sua própria evolução. Então essa que é a situação. Dói morrer? Não, não dói. Como acontece a separação do corpo? Acontece quando acaba o fluido vital. Pessoa, por exemplo, esgotou o fluido vital, está na velhice lá, que morre lá pela idade, né? Esgotamento dos órgãos. Vai acabando o fluido vital, acaba o fluido vital, sai do corpo, acabou. Sinto absolutamente nada. Nem percebo, aliás, é a situação de não perceber, né? Como também, não preciso ser necessariamente velho, acabou o fluido vital, ou porque eu gastei mais, ou porque eu tenho só um certo tanto. De repente, para essa encarnação, tenho lá 40 anos. De repente, para essa encarnação, tenho 50 anos de fluido vital. Como economizei, de repente, nessa brincadeira que eu estou falando aqui da minha idade, como economizei um pouco de fluido vital, repus bastante com caridade, vamos supor que eu tivesse feito caridade, que eu tivesse aprendido alguma coisa com o Espiritismo, tivesse feito caridade e tudo mais, e tomado os passes, enfim, sempre, né, reabastecendo de fluido vital. Estou aí com uma sobrazinha de fluido vital com 2 anos a mais. Acabou, vai embora. Acabou, o corpo, puf, e eu. É essa a situação. Ah, Fábio, então como é que fica a cremação? Melhor coisa que você pode fazer. Respeita 72 horas entre a desencarnação e a cremação, que hoje é muito comum isso acontecer. Perfeito, é a melhor coisa que você pode fazer. Ah, mas se o espírito estiver ligado no corpo, melhor coisa, já liberta ele de lá. Vai doer um pouquinho? O que é essa dor? Eu vou entender essa dor que jeito? Se eu estiver em perturbação, não vou sentir dor nenhuma. Se eu estiver extremamente lúcido, por que eu estou lúcido ali? Por que eu estou lúcido naquela situação? Suicida no Brasil não é permitido cremar suicida, nem pessoa que foi assassinada. Agora do resto você pode cremar e deve cremar. É bom para o ambiente, é bom para o espírito, é extraordinário. Doa os órgãos que puder, tirar, tira e ajuda alguém e taca fogo, elimina aquilo lá. Já me serviu, beleza, foi ótimo, extraordinário, mas já tá bom, já me liberto daquilo. Se eu estiver em perturbação, não vou nem perceber. Se eu estiver extremamente lúcido do lado, não são coincidentes essas situações. Eu extremamente lúcido e o meu corpo para ser cremado, eu preso no corpo ainda. Eu extremamente lúcido e preso no corpo não é uma coisa normal que aconteça, são raras as situações. E aí cada caso se trabalha a cada caso. O importante é cremar, é muito bom, é muito importante. Porque eu não vou sentir nada, via de regra. E aqueles que tiverem em seus planejamentos sentirem, sentirão de um jeito ou de outro. Então, vamos fazer o que é certo, vamos fazer a cremação. Certo? É isso. Amanhã nós vamos falar da separação definitiva da alma e do corpo, que se pode ocorrer antes da vida orgânica cesse completamente.
Kardec é extraordinário em suas perguntas e só vai ficando melhor, melhor, melhor e melhor. Um beijo para você que fica, eu sou Fábio Pereira, até amanhã.